Olá pessoal, tudo bom? Nossa amiga Juliana Massas aí já vai estar entrando e a gente vai estar fazendo nossa live aí mais uma vez. Dessa vez aqui falando mais sobre mentalidade. A gente vai falar um pouco mais, né, sobre a mente. A gente aproveitar essa oportunidade. Poder bater esse bate-papo assim, uma coisa mais leve, mais tranquila. A gente não fica só na... Vamos lá. A gente não fica só na base de um vídeo, né? Simples vídeo ali. Mas a gente faz esse bate-papo aqui e traz bastante conteúdo para vocês sobre liderança, sobre mentalidade. Vamos lá. Convidei ela. Aí, tá dando para me escutar? Olá, boa noite. Boa noite. Ficou no suspense aí. Nada. Acabou que. Tá dando para me ver aí direito? Tá ótimo. Tá perfeito. Ah, boa noite. Vamos lá, vamos começar. Coloca aí 10 minutos a mais, né? A gente tem direito aí a 10 minutos aí. Foi só A três gente tá minutinhos aí que conversando. eu dei uma. Só dar uma organizada aqui, 3 minutinhos aí, mas deu para entrar. Tá tudo certo. Mas que assunto hoje, hein? Então, Hábitos. Hábitos que levam ao sucesso. Na com certeza. verdade, são duas palavras aí, hábitos e sucesso, né? O que é hábito para mim e sucesso não, talvez não seja o mesmo que você. E aí eu acho muito bacana essa nossa conversa, porque são dois profissionais com hábitos diferentes, com vivências diferentes e que está trocando aqui a sua experiência e que em algum momento vai ajudar o trabalho de alguém, porque você tem um hábito, você tem uma vivência que dá certo. Eu tenho certos hábitos que deram certo e hoje, diante dessa pandemia, eu tive que tomar novos hábitos e eu vejo que se eu não mudasse meus hábitos, eu não teria os mesmos resultados. E um deles é o financeiro. O resultado financeiro, ele é muito interessante, que eu tenho certeza que é o que nos leva. Mas eu não sei se você concorda, Eloy. Quando nós falamos sobre hábitos, tem duas coisas interessantes, que é resultado versus expectativa. Porque hábitos, na verdade, é o que nós fazemos todos os dias. O que eu fizer todos os dias, ou isso vai medir, se eu fizer um dia sim, um dia não, é o que vai determinar onde eu vou chegar. E é complicado você manter o hábito, porque você tem que verificar o resultado vezes expectativa. Qual é o resultado que eu quero? Se eu quero o resultado X, a minha expectativa talvez ela seja maior ou menor. Um exemplo que eu posso dar é, imagina que você tem uma expectativa de ter um corpo sarado. Então, os seus hábitos é que vão determinar se você vai ter esse corpo sarado ou não, mas a sua expectativa ela vai ajudar muito. É, Porque nesse meio termo entre hábito e expectativa, há uma outra palavra chamada processos. E se você não está preparado para respeitar os processos, a sua expectativa vai muito mais além. E quando você não tem o resultado que você espera, você desiste. E é verdade. por isso que, assim, desculpa até o nome, mas quando nós falamos sobre hábitos, a primeira coisa é tem que ter uma mentalidade foda. Se você quer ter aquele corpo sarado, você tem que ter uma mentalidade de abdicar de doces, de fazer aquelas atividades mesmo com preguiça. E eu estou vendo agora, eu sempre fui uma moça de estar malhando constantemente, e o fato de você estar em casa há um bom tempo, isso já te dá um pouco de preguiça para mim. Mas aí eu determinei e disse, não, eu vou voltar. Mas é complicado. Porque mesmo com preguiça, tem hora que eu olho assim e digo, não, eu não vou caminhar. Mas eu vejo que um dia que eu deixo de caminhar, que eu deixo que a preguiça entre na minha mentalidade, isso já vai um dia após o outro. E será que o meu resultado vai ser o que eu espero? E aí vem a expectativa. Eu acho que é aí onde o ser humano ele desiste.
quando ele espera demais, não faz o processo como se pede, a sua expectativa é de uma forma que você não tem o resultado, e aí o que acontece? Você desiste no meio do caminho. Então, tá aí, eu quero escutar um pouco os seus hábitos, eu também vou falar os meus hábitos, porque o nosso intuito aqui é contribuir, é ajudar para que as pessoas elas possam ter os seus resultados. Passamos aí uma semana, não foi, Eloy? Passando um conhecimento sobre liderança, e os hábitos de um líder contribuem para a sua equipe, porque eu não sei se você concorda, mas quando você lidera alguém, o que você fala é o que menos se escuta. Você pode falar muito, mas a sua equipe ela não vai te escutar, ela vai escutar o que você faz. Isso sim é o que vai dar resultado. Então, se você tem hábitos que vão contribuir para o teu resultado como líder, a tua equipe ela vai ser espelho. Mas se você fala uma coisa e você não faz, então ninguém vai fazer. Então, me fala um pouquinho, Eloy, o que é que você faz que contribui para que você tenha resultados? Eu vejo hoje que você tem uma vida dinâmica, você tem horários totalmente diferentes dos meus. E assim, para quem não sabe aqui, esses encontros que nós não temos tempo de planejar, de conversar durante a semana, porque a agenda de Eloy é extremamente difícil. Então, ele está abrindo agora para nós trocarmos essa experiência, mas, ao mesmo tempo, que ele vem com uma bagagem e nós informações rápidas durante a semana, mas todo esse bate-papo é de vivência que ele faz. Então, ele trazer uma experiência do mundo que ele está agora. E são dois mundos. É um mundo empreendedor junto comigo, e isso exige uma mentalidade maravilhosa. Mais uma vez, tem que ter uma mentalidade foda, porque senão você desiste no meio do caminho. E, ao mesmo tempo, que você tem que ter hábitos diários. Mas vamos lá, me fala um pouquinho. Quais são os hábitos que você tem, que você acha que são hábitos de sucesso, que vai poder ajudar? Então, assim, Ju, primeiramente a gente tem que ter essa questão da disciplina, né? Então, assim, nossa, é fácil, não é? Eu, desde cedo, sempre gostei, assim, de fazer atividade física. Agora dei um tempo, nesse mês de fevereiro, eu vinha fazendo forte até janeiro, mas agora esse mês de março eu vou retornar, e ele tem um tripé que ele ajuda muito, assim, na vida da gente, nos nossos hábitos. Isso, assim, as pessoas falam muito para quem é atleta, mas isso serve para todos, que é a questão técnica, mental, né? Aliás, técnica, para que a gente possa cada vez mais melhorar a parte técnica, a parte mental, ela também tem que estar, né, em dia, e a questão física, né? Então, assim, um profissional hoje, independente se ele é um atleta ou se ele é um profissional realmente que está na liderança como a gente aqui, ou que está no dia a dia realmente de trabalho, enfim, seja até mesmo como você falou na academia, que ele precisa buscar os objetivos dele, ele precisa estar com esses três em dia, né? É fácil? Não, não é. A gente sabe que, lógico, tecnicamente você precisa estar em dia, estudando. Eu, no caso, sempre estou ali fazendo uma especialização, fazendo algum curso, então isso me mantém em dia, com a cabeça boa, para que eu possa trabalhar e tecnicamente exercer bem as tarefas que eu faço no trabalho. Mentalmente, né, eu venho aprendendo muito contigo aí sobre questões, né, até técnicas de mentalidade, e manter uma mentalidade empreendedora, de sucesso, que a gente aqui, lógico, está abordando e vai trazer um pouco mais. E nessa questão física, realmente as atividades físicas elas ajudam muito. Pode ser uma atividade física de 30 minutos ali, uma simples caminhada, mas ali naquela hora, cara, parece que tua mente vai longe, você melhora bastante. E depois de alguns dias, lógico, até a gente sabe que esse momento agora é um momento complexo, né? Tá todo mundo em casa, a maior parte das pessoas no Brasil. Mas mesmo assim a gente precisa ter um pouco de resiliência, um pouco não, bastante resiliência, né? Isso aqui é um assunto também que eu acho que a gente tem que explorar, né? A gente está falando de mentalidade, questão da resiliência. E quando você já passa de 2, 3 semanas com o hábito ali, fazendo, depois de 3 semanas, eu noto que a mente já está tão
programada para atividade física, por exemplo, porque eu acho que um dos principais pilares é isso. Quando você está fazendo atividade física, uma simples caminhada, como eu falei aqui, de 30 minutos, a tua cabeça melhora, então, tecnicamente, você vai fluir melhor, fisicamente, e a resiliência, né, que a gente tanto fala, que é a resolução de problemas de forma rápida, né? Eu venho tentando trabalhar isso na minha mente também. Eu sei que não é fácil você resolver problemas de forma rápida, e eu muitas vezes fico procrastinando, fiquei, né, na minha vida procrastinando, sendo lento até na resolução de problemas, mas aí hoje eu estou tentando exercitar a mente para ser mais rápido nessa solução de problemas, né? E aí se manter um cara assim, quando a gente chega, né, popularmente falando, eu sou um cara que sou mais cascudo para resolver aquele tipo de problema. Então, é um cara que já enfrentou problemas e já está resiliente, um cara que já está mais com a cabeça, uma mente mais, né, de resolver problemas, né? É isso aí, Ju. E aí, o que, que você também pode falar aí para a gente sobre resolução de problemas, de mente, de hábitos? Ó, antes de falar dos meus hábitos, tem algo que eu posso falar que me ajuda muito, chama-se frequência. Para qualquer coisa que você vá fazer hoje, qualquer, ela tem que ser frequente. E quando eu digo frequente, é todos os dias. Se você não faz algo todos os dias, isso não vai ser um hábito. O que que transforma uma atitude num hábito? É você fazer com preguiça, é você fazer sem querer, mas você faz. A frequência é que vai dar excelência. Um dos hábitos que eu sempre tive foi o hábito de ver o dinheiro entrando. Eu precisava ver todo mês o dinheiro entrando na conta. Então, eu fazia algo sempre ou para ter uma renda extra, além do meu trabalho, quando eu trabalhava carteira assinada, e depois que eu empreendi, eu sempre tive esse hábito de ver o dinheiro entrando e poupar. Só que isso não foi da noite para o dia, é o que eu digo. Um hábito, tudo do que eu faço todos os dias, ele vai me dar resultado. Mas muitas vezes o que você quer, se você almeja uma meta alta, ele vai ser de longo prazo. Então, financeiro não é uma coisa de curto prazo. Curto prazo era o que eu faria para ganhar dinheiro. Todo mês eu ganhava dinheiro, às vezes todo dia. Então, eu via aquela conta crescer. O que foi que eu fiz com isso? Quando começou a pandemia, foi uma das coisas que eu aprendi, que eu até cheguei a conversar com você, aprendi a investir. E eu estou aprendendo muito, Eloy. Quando eu olho a minha carteira, quando eu olho o aplicativo, que é da XP, eu vejo que vai uma alta e uma baixa, e às vezes eu fico louca. Eu digo, peraí, como é que aumentou e de repente baixou e outra vez aumenta novamente? Então, isso me dá uma resiliência, isso me dá uma paciência e me faz ver que hoje eu vejo o dinheiro trabalhar para mim. Mas tudo isso foi um hábito lá atrás, né? Um dos hábitos era justamente ganhar o dinheiro e saber poupar. E quando você faz isso por um bom tempo, você vai colher o resultado. É o que eu digo, resultado versus expectativa. Naquela época eu já tinha pensamento, eu quero investir, eu quero ter um financeiro legal, eu quero poder. Lógico que naquela época, muitos anos atrás, não tinha o que está acontecendo hoje, com essa pandemia, o vírus. Mas eu já pensava lá atrás, eu digo, nossa, quando chegar uma crise grande, eu quero estar preparada. Eu não quero ser pega de surpresa, como um roubo. E aí eu comecei a trabalhar. E os meus hábitos eram diários. E hoje eu posso dizer que eu realizei esse objetivo? Sim. Então, eu respeitei o processo. E diante desse respeito, hoje eu estou vendo o dinheiro trabalhar para mim. Hoje eu estou vendo que eu tenho uma carteira, que tem uma pessoa me dando informações, que é um assessor financeiro. Então, quando eu olho assim, eu digo, aqueles hábitos que eu tinha lá atrás, deu certo. Então, o primeiro hábito é ter o controle do dinheiro. Você tem que ter o controle do dinheiro e não sair gastando. Eu sempre tive esse hábito de poupar. Poupar, guardar e hoje poder investir e saber o que eu posso investir e o que eu posso contar. Isso, para mim, é um hábito de sucesso. E partindo para o profissional, você acha que você liderando alguém,
Quando você lidera alguém, essa pessoa ela tem sonhos normais, ela tem sonhos financeiros, então ela se espelha no líder. Quando ela vê que um líder ele é totalmente desorganizado financeiramente, que tipo de pensamento ela vai ter? Será que será que eu devo escutar essa pessoa? Será que essa pessoa vai me dar conselhos que possa me agregar? Então, eu penso que o lado financeiro é extremamente importante. E até nós conversamos, início da pandemia, quando você disse que tinha um planejamento, que se tudo parasse, você tinha aí mais de um ano despreocupado. Mas eu acredito que não foi da noite para o dia, porque na sua casa não tem uma árvore de dinheiro, você não planta dinheiro. Mas isso foi uma soma de hábitos que você fez. Então, é um dos hábitos que eu tenho, de poder verificar o lado financeiro. Um outro hábito que eu tenho é de ter um tempo para mim, Eloy. Eu acho extremamente importante, principalmente quando a gente fala sobre mentalidade. Eu acredito que todo mundo tem uma agenda lotada, mas ela não é tão lotada quanto você ter tempo para você. E essa pandemia está para nos mostrar. Às vezes você faz assim, eu não tenho tempo para fazer uma academia, eu não tenho tempo para fazer uma dieta, eu não tenho tempo para ter uma atividade física. E aí vem um vírus, vem uma pandemia, que te ensina que se você tiver uma atividade física, isso vai te ajudar a elevar a imunidade. Então, quando você não faz pelo prazer, você faz pela obrigação. Então, o hábito é, ou você faz pelo prazer, ou uma hora ou outra você vai ter por obrigação. Então, ter tempo para você é essencial. E até para lidar com a mentalidade. Eu não sei se você lembra, mas um dos hábitos que eu sempre tenho é de escutar música. Pelo menos para mim. Eleva a minha mentalidade, eu fico mais feliz. Até mesmo quando eu estou triste, quando eu não estou legal, eu paro o meu trabalho e escuto 5 minutos. Porque se eu não parar 5 minutos e trabalhar a minha mentalidade fazendo alguma coisa que eu gosto, que tem pessoas que não. Está naquela situação e atropela todo mundo, é onde vem o desespero na cabeça, ela acaba tomando decisões erradas. E para quem lidera, você tem que ter calma. Para você não tomar atitudes que você vai se arrepender aí na frente. Porque quando você lidera pessoas, você não só lidera seus sonhos, mas você lidera também os sonhos de outras pessoas. Então, a segunda dica, além do financeiro, é acalma, pega um tempo para você. Sua agenda não é tão cheia que você não tenha 10, 20 minutos ou sequer 30 para você respirar e lembrar que você existe. Eu amo escutar música. Às vezes eu coloco bem alto e deixo umas 7, 8 músicas rolar e até canto, mas aquilo recarrega as minhas baterias. Então eu consigo ser mais resiliente. Eu consigo ser um cacto, que eu consigo não tomar uma atitude mesmo diante de muita pressão. E liderança tem pressão? Tem. Funcionário tem pressão? Tem. Mas quando você não consegue trabalhar com essa pressão, é aí onde você comete besteiras. Não sei se você concorda, mas me fala um pouquinho aí de um hábito seu que você acha que contribui. Como eu falei, assim, agora há pouco, né, eu falei para você de alguns hábitos, né, de atividade física, alguns hábitos de sempre estar estudando, enfim, tudo isso me ajuda bastante. Lógico, a base da gente sempre é a família, então você também é um ingrediente importante, mas como você falou, a questão de você olhar para você e tirar um tempo para você também é fundamental, ainda que em pontos em que o hábito realmente ele ajuda bastante. E assim, o planejamento, né? O planejamento também ele ajuda bastante, né? Independente se você está dentro de uma empresa ou se você é um empreendedor mesmo, está lá na rua, né? Acordando cedo, dormindo tarde, todo dia com as suas preocupações, mas o planejamento também ele é importante. Mas, assim, Ju, falando também da questão da resiliência, né? Que a gente tanto fala, né? Eu falei antes que, lógico, né? É a capacidade da gente poder resolver os problemas sendo rápido, né? Sendo rápido e tudo mais. Mas nem todos os problemas eles se resolvem. Às vezes você tem algum tipo de problema que não tem mais como resolver. Você vai conviver com ele, né? Então,
você tem que ir ao máximo no teu dia a dia se tem um problema. Até eu escutei isso de um colega meu de trabalho esses dias aí. Se tem um problema e o problema não tem como ser resolvido, você tem que aprender a conviver com ele, né? Essa pandemia mesmo agora, de curto prazo, a gente não tem como resolver ela. Né? Então, o cara que é empreendedor, o cara que ou então está na liderança lá junto com a sua equipe, não tem como tu resolver isso de forma rápida, com a resiliência, assim, da noite para o dia. Então, você tem que aprender a conviver com aquele problema e dentro dele, com as adversidades, tudo mais que você vai ter que conviver, você ser um cara forte mentalmente para poder criar planos de ação, para poder se desenvolver, crescer junto daquilo que você está vivendo junto com a sua equipe e dentro dos planos de ação trazer um comportamento, uma mente, né, para a sua equipe de vencer de sucesso, né, para poder encarar problemas, resolução de problemas. Porque cada vez mais a gente resolve os problemas, naturalmente a gente vai ter o nosso sucesso, né? Então é um dos pontos que quando a gente está na liderança, eu já tive problemas assim com alguns clientes que tinha que resolver, não tinha, eu tinha que realmente ajudar meu representante na rua e muitas vezes eram problemas difíceis de se resolver, mas quando a gente resolvia, tinha um sucesso ali na solução do problema, a gente conseguia ter o resultado, ia conseguir fazer a nossa venda. Então é isso, estou tentando abranger ao máximo a questão da resiliência aqui e mostrar que você conseguindo conviver com o problema e ele sendo resolvido com algum plano de ação, alguma situação, planejamento, lá na frente você vai ter sucesso, você vai conseguir seus resultados, vai bater suas metas. E é assim que essa mentalidade, eu acho que esses hábitos que eu procuro, principalmente quando eu estou junto com a equipe, passar para eles, né? São pontos positivos, né? Olhar sempre pelo lado positivo da coisa, não o copo vazio, e sim a gente saber que tem um copo meio cheio ali que a gente pode trabalhar ele também. Tá. E assim, Eloy, essa pandemia ela veio nos mostrar que hábitos eles podem ser mudados. Então, eu eu fazia esse trabalho no presencial, né? Quem me conhece, na verdade, são dois públicos, né? Há alguns anos atrás, eu fazia esse trabalho no presencial. Então, eu dava palestra em grandes shoppings, eu gerenciava lojas, eu dava palestra para mais de 200 pessoas. E depois eu fui para o multinível. Então, eu fiquei entre o multinível e meu trabalho presencial. Então, meu trabalho era extremamente rua. Quem me conhece sabe que eu era extremamente campo de trabalho. Só que um pouco antes da pandemia, eu já comecei a montar o meu escritório em casa. Parece até que eu já estava adivinhando, mas na verdade eu tenho uma visão de empreendedor. E eu já tinha em mente fazer um trabalho no digital, tanto que eu comecei a estudar e tudo mais. Um mês depois começou a pandemia. Então, ela me ensinou que eu tinha que mudar os meus hábitos. Meus hábitos era rua, era campo de trabalho. E hoje meu trabalho é extremamente home office. Então, esse trabalho que eu estou fazendo agora no digital com você era presencial. Então, você que está aí nos assistindo, você que está trabalhando ou não, mas que deseja uma renda extra, mude seus hábitos. Você pode sim empreender, você pode estar mudando os seus resultados, você pode ter uma nova meta, um novo objetivo, mas se você não mudar os seus hábitos, nada vai acontecer. Então, eu tive que mudar. Eu tive que ver, nossa, como é que agora eu vou trabalhar extremamente home office? Então, eu tive que estar aprendendo a fazer vídeos, que é uma coisa que me ensinou muito, chama-se frequência. Eu anotei aqui alguns pontos, eu espero que tenha tempo para falar todos eles, mas fazer com frequência o que se comprometeu mesmo sem vontade. Quando eu comecei, Eloy, a colocar o conteúdo aqui, eu ainda disse para você, nossa, eu tinha uma vergonha imensa de ter que me expor nos vídeos. Então, eu demorei para me expor. Mas era o que eu queria. Então, o que foi que eu fiz? Vai com medo, então era com frequência. Eu fazia todos os dias. E tinha dia que eu não tinha vontade de fazer. Mas eu digo, não. O hábito, ele se torna um hábito produtivo quando você faz com vontade ou sem vontade. Então, é a frequência que vai ajudar. E de tanto que eu fiz, eu fiquei mais solta, eu tive mais habilidade. Quem olhar os meus primeiros vídeos pode perceber, vai lá no meu canal,
e arrasta até o primeiro vídeo. Então, hoje, eu olhando os demais vídeos, que eu até disse para você que eu fiz mais de 100 vídeos, e eu só consegui ver depois, acho que depois de uns 110 vídeos. Eu fiz com tanta frequência que hoje eu tenho mais leveza para conversar, porque um trabalho presencial é uma coisa, o trabalho no digital é outro. Então, se você quer fazer uma coisa, faça com frequência. Se você quer ter o corpo perfeito, a barriga sarada, não é malhando um dia e deixando uma semana que você vai ter os seus resultados. Se você quer ter o seu financeiro organizado, não é saindo todos os dias, não é saindo todo o final de semana que você vai conseguir. Se você quer empreender, você vai ter que construir uma mentalidade resiliente. Então, como é que eu consegui? É parando de escutar os outros, é me aprofundando na minha meta, no que eu quero para mim. Porque hoje eu só escuto quem já chegou aonde eu quero chegar. E isso, Eloy, é um dos pontos que tira o ser humano dos seus resultados. É quando ele não tem uma mentalidade resiliente. É quando qualquer pessoa chega e diz, ó, isso não vai dar certo. E a pessoa vai lá e desiste. Ó, isso não é para você. A pessoa vai lá e desiste. Ou a expectativa é tão grande que na primeira semana ou no primeiro mês, e isso eu aprendi quando o meu trabalho em campo, eu sempre trabalhei com pessoas e eu pude perceber que como elas têm uma mentalidade fraca. Quando elas não atingem o que elas querem no curto período, elas desistem, porque elas acham que é fácil e nada é fácil. Eu passei anos da minha vida trabalhando carteira assinada e até então não consegui ter aquele financeiro organizado como eu queria. E eu nunca desisti. Mudei de empresa para outra empresa. Quando eu comecei a empreender, eu comecei a ver que era possível sim realizar o que eu queria. Então, outro hábito também que me ajuda muito é ler um livro, acrescentar conteúdo. Hoje, eu não sou a pessoa mais sábia do mundo, porém, quando você lê, quando você coloca um livro, você vai acrescentando umas palavras. Você que é líder, você tem que somar com sua equipe em conteúdo. E como é que você soma? É lendo, é passando conteúdo. Isso ajuda você na escrita, isso ajuda você a ter uma mentalidade. Hoje eu converso com pessoas todos os dias e eu vejo alguma delas falando assim, mas isso eu acho que não é certo. Eu digo, qual foi o livro que você leu? Não, porque eu escutei alguém falando. É o achismo. É por isso que muitas pessoas desistem do que querem, pelo achismo, porque escuta de alguém, acha que aquilo é uma verdade e desiste. Não. Leia. Leia todos os dias. Então, a dica é um livro pequeno, assim, ó. Começa com um livro pequeno. O que é que você acha disso, Eloy? Ler faz bem, é um hábito legal. Não, é que assim, tem muitas coisas aqui a gente conversa aqui que parece até que a gente, né, até eu mesmo assim, fala de resiliência e tudo. Cara, até para mim mesmo é difícil, né? Eu tento buscar mais autoconhecimento, me conhecer um pouco mais. Eu sei que eu também não sou o grande leitor, eu não sou o cara que, uma coisa que eu preciso melhorar, isso faz parte dos pontos que eu preciso melhorar, a questão da leitura, né? E assim, tem professores e tem colegas que, até mesmo em sala de aula, que falam, poxa, Eloy, lê ali, dá aquela leitura, tira aqueles 5, 10 minutos do dia para tu ler aquele livro, como você mesmo aí que já vem de um tempo aí exercitando cada vez mais esse hábito, né? Eu preciso melhorar, assim, também como a resiliência, porque você precisa se conhecer um pouco mais para ser um cara muito resiliente, né? E assim, no que diz respeito aos hábitos também, muitas vezes, por exemplo, a gente falou muito aqui de atividade física, mas a gente tem que falar das dores também de algumas pessoas, como por exemplo fumar, né? Tem gente que, eu sei que é um assunto assim um pouco espinhoso, né? Falar um pouco sobre isso, mas tem pessoas que tá ali, estão fumando e a gente sabe que tem alguns que tentam ao máximo querer parar de fumar e tem aquela dificuldade e tal. Mas, assim, tem alguns pontos, até mesmo na especialização que eu fiz, né, de psicologia organizacional, mas como tem muitos psicólogos, a gente mexe muito em questões comportamentais, e é o ser humano que está ali no centro da situação, então
Independente se é no momento de trabalho, se é no momento pessoal dele, tudo vai interferir, né? Então, assim, tem alguns pontos assim de reflexão que a gente tem que fazer, né? Por exemplo, em vez de estar fumando, o que que eu poderia fazer, entendeu? Ali naquele momento, né? Eu sei que é difícil você perder um hábito de anos que você tem de estar fumando, por exemplo. Então, assim, e a gente tem que estar. Primeiro ponto é isso, você tem que pensar assim, cara, em vez de estar fumando, o que que eu poderia estar fazendo nesse exato momento, né? E depois outro ponto assim que gerou uma certa reflexão que eu pensei também, falando com alguns professores, é você conseguir uma alavancagem emocional, algo que te arrebate ali e que ao mesmo tempo diga assim, cara, você assim meio que imaginar no futuro, dizer assim, cara, será que daqui a anos eu vou realmente querer estar fumando, né? E mostrando você junto com a sua família ou com outras pessoas que você gosta bastante. Então tudo isso são alavancagens ali emocionais, né? E isso faz muita diferença e para quem fuma, por exemplo, né, uma das situações que a gente está conversando aqui de hábitos, eu tenho certeza que impacta e a pessoa reflete e é um dos passos para que de repente ela possa parar de fumar no futuro, né? E aí ela lá na frente ela vai tendo outros tipos de reflexão até que ela possa imaginar outro padrão de vida para ela, outro padrão de hábito, de comportamento. E isso são situações comportamentais, emocionais que lá na frente vão gerar uma mudança e quem sabe com certeza ela pare de fumar, né? Estou falando aqui, você falou da questão da academia, da pessoa estar tá laçarada, eu estou falando aqui de uma dor realmente grande, que é a questão de estar tá fumando, né? E tem outros passos também de reflexão que, né, a gente, na psicologia lá se fala e a gente também tem que tentar exercitar no dia a dia. Mas tudo isso, mais uma vez falando, né, tudo isso é fruto também da resiliência e aí a gente tem que, né, nessas adversidades, vencendo esse tipo de hábitos negativos, lá na frente a gente vai estar fortalecido, forte, para poder encarar outros problemas que a gente tem que encarar na vida, para poder resolver e resolver de forma mais rápida, né? Que é o ingrediente principal da resiliência. Né? Puxando o seu gancho, sabe o que é que contribui muito? É saber dizer não. O que é que ajuda? É você saber dizer não. Porque tem pessoas que não sabem dizer não para si mesmo. Ah, mas eu quero isso. Espera aí. Será que isso vai contribuir? O que eu quero hoje vai contribuir para o que eu quero ao longo prazo, a médio prazo? Então, nem todo mundo sabe dizer não. Às vezes a pessoa ela prefere dizer um sim a tudo que falam, mesmo sendo contra a sua vontade. E depois ela chega ali no seu travesseiro e faz, poxa, mas não era bem aquilo que eu queria. E por que que eu não soube dizer o não? Então, eu acho que contribui muito, Eloy, é a força de vontade de você dizer assim, não, basta, não, isso não dá para mim. Então, tem que saber dizer não, mas não é dizer não só para os outros, é dizer não para você mesma. Eu ainda lembro antes da pandemia, eu trabalhava muito na rua, muito em campo. Então, eu chegava em casa muito tarde. Só que eu não queria mais aquilo para a minha vida, de chegar de madrugada em casa. Então, eu disse não para mim. Eu não quero mais isso. Agora, eu quero ter a minha rotina. Agora, eu quero mudar um pouco. Eu tinha o direito. Então, eu tive que dizer não para muitas pessoas. Só que muitas pessoas, elas não aceitaram o meu não. E você tem que ter uma mentalidade forte, você tem que ter uma resiliência, porque a sua decisão, às vezes, não é o que as pessoas querem. E o mundo, às vezes, acha que pode mandar em você. As pessoas, às vezes, acham que elas podem apontar o dedo e dizer, não, eu não quero que você faça isso. E você tem que ser muito forte. Então, essa dica é, saiba dizer não. E seja firme no que você quer. Porque em todas as vezes que eu quis bater uma meta, que eu quis fazer algo que realmente eu queria, eu tive que dizer não. Mas eu tive que ter muita certeza. E hoje eu vejo que em todas as atitudes, em todas, mesmo quando eu tinha 18 anos, quando eu cheguei para o meu pai, disse, não, pai, eu almejo um futuro diferente, eu quero sair de casa, eu quero ser empreendedora. Então eu tive que ser muito forte. Abrir uma empresa nova, sair de casa, aquilo não foi fácil. Então,
Aí abri falência com um ano, voltei para o CLT e em 2009 abri uma outra empresa. Nesse momento aí, teve amigos que falaram isso não vai dar certo e eu fiz. Então eu tive que dizer não para muitas pessoas e está muito firme disso. E seguindo aí o seu exemplo aí que fala sobre cigarro, né? Muitas vezes é você não saber dizer não, mas enfim, cada um tem que saber o seu limite, até onde vai. E vamos pular para uma outra coisa também, que nós falamos sobre feedback. Quando eu estava aqui pensando, relembrando sobre hábitos, buscar o feedback de sua equipe e colegas de trabalho. Isso ajuda a você ter um hábito. É você buscar o feedback. Então, para quem não sabe, feedback é um retorno. Se você é líder, se você trabalha com pessoas, por que você não conversa individualmente ou em grupo e faz um brainstorm, né? Isso, Eloy? Estou Isso mesmo. certa aí na palavra? Isso Você mesmo. faz uma reunião aí, que é uma explosão aí de temas e você vai colhendo informações. Então, eu acho que esse retorno que você tem das pessoas, isso vai contribuir até para que você mude os seus hábitos também, porque ninguém é perfeito. Às vezes, você como líder, você tem um hábito. E você não sabe que aquele hábito, ele impacta negativamente alguém ali embaixo. E aí, quando você escuta, poxa, desculpa, eu vou mudar esse meu hábito aqui, então, para te ajudar aí no hábito, pede o feedback das pessoas mais próximas a você, pede um retorno, senta, conversa. Se é difícil você fazer uma autoanálise, você se conhecer e ver o que é que pode ajudar nos hábitos de sucesso aí, pede Isso mesmo. opinião para alguém. E sim, deixa eu falar bem rápido aqui, todo mundo que está nos acompanhando, o nosso conteúdo em vídeo e em lives, nós também temos um curso voltado à mentalidade e à liderança, que vai terminar no dia 10. Exato, esse curso não vai ficar extenso. Então, a grande surpresa você vai poder ter uma mentoria nossa, um acompanhamento exclusivo nosso. É um atendimento online que você vai ter. Você vai poder conversar comigo, você vai poder tirar dúvidas com o Eloy. Se você quer empreender, porque todo líder, para mim, ele é um empreendedor. Então, você vai ter esse acesso junto conosco. E não tem como você ter resultados sem um mentor. Eu sei disso porque eu estou investindo agora. Eu não tenho essa habilidade, mas eu tenho um consultor financeiro que está ali na frente e eu respeito muito ele. Quando eu estou em dúvidas, eu corro lá, pergunto para ele. E eu vejo que todas as informações que ele me deu estão dando certo. Imagina que eu tivesse que fazer sozinha. Eu perderia dinheiro. Então, quando você mete a cabeça, quando você fica ali tentando acertar sem um mentor, o teu resultado ou você não tem, ou você coloca muito mais adiante, que sempre vai demorar. Então, era só esse recadinho aqui. Quem tiver dúvidas, entra no meu privado, entra no privado da Ideloy e procura saber como é que você pode participar desse grupo, dessa mentoria, que vai ser exclusivo para você. Certo? Isso mesmo. E aí Como é é que um tá o nosso curso. tempo aí, Eloy? Então, como a gente vai ter o curso aí, vai ter a nossa, né, nosso bônus aí, a nossa mentoria, que de forma muito prática, né, que nós vivemos nessa vida aí de liderança, de tudo, né, que você também viveu, de muita mentalidade, empreendedorismo. A gente vai passar toda essa bagagem para a turma aí que entrar no curso. E, enfim, pessoal, é isso aí. Agradeço aí, Ju, pelo tempo, Ainda tem pela. tempo Tem tempo, ou sim. não? Tem Continue aí o tempo. bate-papo. Então, deixa eu falar só 4 coisas que ajudam muito para quem quer ter uns hábitos de sucesso. Primeiro anotar tudo do que você ganha e tudo do que você gasta. Se você ganhou X, tudo do que você gastar, você vai lá e coloca no seu papel. Isso chama-se organização financeira. Quando você começa a ter hábitos inteligentes financeiros, você vai aprender uma outra situação que é você poupar. Tudo isso, nossa, Juliana, para que serve? Na pandemia está nos ensinando agora. Quem não tem educação financeira sofre. Quando você não tem uma educação financeira de você poupar, você se vê sem dinheiro. E quando você se vê sem dinheiro, você não tem ânimo,
Não, eu não conheço ninguém que está com uma mente super preocupada financeiramente e consiga trabalhar. Então, isso vai te ajudar como profissional e como pessoa. Porque até em casa também, quando você está desesperado financeiramente, nossa, você passa para quem está convivendo com você. Isso é um dos atos até que tem discórdia em casa. Então, ter uma organização financeira, isso vai contribuir muito. Outro ponto também, pedir desconto. Eu sempre pensei assim, muitas vezes eu fui até recriminada, né, por ter esse hábito. E o pior não, o melhor que se tornou um hábito. Às vezes não tem nem necessidade de eu pedir desconto, mas eu peço. Eu até conversando em casa, um dia desse, eu fiz assim, mas isso já se tornou tanto um hábito meu que é natural pedir desconto. E muitas vezes alguém falava, nossa, não tem necessidade. Não tem. Quando é o montinho montão. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a economizar com pouco. Era pouco, mas esse pouco hoje virou muito. Esse pouco hoje me ensinou que hoje na pandemia eu consigo respirar. Mas isso foi o montinho montão. São atitudes que você tem aos poucos e que você vai colher mais na frente. Buscar conhecimento. Parabéns para quem está aí nos assistindo. Eu sempre estou aprendendo com outras pessoas também, porque eu não sei de tudo, aprendo muito com o Eloy, certo? Eu aprendo com outras pessoas também. Eu costumo ler muito para que eu possa ver o caminho que eu estou seguindo. É que nem alguém que vai fazer um bolo. Imagina que você vai cozinhar. Se você não tiver uma receita, provavelmente essa comida não vai ficar legal. A mesma coisa é a vida. Se você não tiver um roteiro, se você não tiver um mentor, você vai quebrar a cabeça até o final e você não vai ter resultado. Então, buscar conhecimento, isso é muito importante. Eu escuto muito, eu não tenho tempo. Quando você não tem tempo para conhecer melhor, quando você não tem tempo para você mesma, você vai doar o seu tempo para os outros. Quando você pega todo o seu tempo e você dá para alguém, provavelmente quando você ficar mais velho, você vai perceber que você não tem tempo nenhum. E não faça meta sem comprometimento. Isso é outro hábito. Eu, recentemente, que só você que sabe, eu tenho uma meta. É uma meta um pouco alta. Talvez a meta mais alta que eu tive em toda a minha vida. Talvez não. É a meta mais alta que eu tive. E eu tive que estudar muito sobre mentalidade. Porque quando a gente almeja algo muito alto, a gente tem que aprender que eu tenho que ter frequência para gerar excelência, eu tenho que fazer mesmo sem vontade, e tenho que ver que eu tenho que respeitar o processo. Quando eu quero algo muito alto, eu sei que não vai vir. Pronto, um exemplo. Construir um edifício. Vamos lá que você é um engenheiro. Tudo começa no papel. Você vai olhando as pessoas ali, primeiro é cavando. Quando você olha, nada construiu. Mas quem sonha com aquele edifício enorme, sabe que um dia ele vai estar em pé ali. Mas para estar em pé, não sei se você já comprou um imóvel na planta. Eu já comprei uma vez e demorou. Demorou mais de 2 anos. E a empresa, a construtora ainda atrasou. E depois eu pude perceber que está em pé. Mas o que ocorreu de bronca, mesmo depois quando estava pronto, não era brincadeira. Então, é isso que eu coloco no meu dia a dia. Meu sonho, a minha meta hoje com você é um edifício. Que se nós esperarmos com resiliência, com paciência, ele vai se tornar um edifício. Mas quando eu não tenho paciência, é aí onde eu vejo muito ser humano não realizando o que quer. Então, se você tem uma meta, mas você não tem compromisso de fazer todos os dias, desista. Que é o que acontece. Eu vejo, assim, como eu converso com pessoas todos os dias, eu percebo que se coloca uma meta, não atinge, parte para outra e parte para outra. E eu até conversei com você, foi um exemplo meu que bobo, foi quando eu tirei a minha habilitação. Eu tirei AB.
E eu tinha passado o carro, mas eu tinha reprovado moto. Então, eu fiz 3 vezes, porque para mim era muito importante. Até o rapaz lá da autoescola falou: Nossa, você passou carro, não tem necessidade, vai embora e pega a tua habilitação. Eu disse: Não, porque se eu desistir aqui, que já está na minha mão, eu vou desistir de qualquer coisa. Então, eu reprovei a primeira, a segunda, a terceira, na quarta passei. E através dessa atitude, hoje eu tenho compromisso em tudo que eu faço e eu não desisto por nada até conseguir. Então, isso é um hábito meu. O que eu me comprometo, eu faço. Nem que aquilo dure o tempo que for necessário, mas eu vou e faço. E é aí onde a frequência da excelência a gente consegue. Frequência da excelência, né? Assim, você me ensinou muito isso aí desde do início da nossa parceria, que foi ali no início de agosto, né? A gente está desde agosto com essa parceria, agosto de 2020. E assim, você sempre mostrou para mim, assim, olha, Eloy, vamos fazer esse trabalho de marketing digital e ao mesmo tempo saber que é algo que nos desafia bastante, que a gente está em forte aprendizado aqui e que realmente a frequência leva, né, a uma excelência. Lógico que é árduo, não é fácil estar aqui na frente da câmera muitas vezes. Eu mesmo, quando não estou aqui fazendo a live, quando a gente está fazendo os vídeos, a própria câmera ela não dá empatia, né? Então, assim, a gente não sabe se está bem, se está mal, se É um né? trabalho solitário. É um trabalho solitário, não é árduo estar aqui na frente da câmera. Então, assim, realmente é desafiador, mas é um hábito que a gente foi adquirindo e que ao mesmo tempo a gente foi melhorando, se desenvolvendo, né? É sempre que se desafiar, na verdade é isso, é sempre um desafio. A primeira live, a gente agora completa 30 dias da nossa primeira live, é a quarta live agora essa. Então, assim, na primeira vez eu fiquei também ansioso e tal, não sabia como era, porque sempre acostumado só a estar gravando com o vídeo. Mas aí hoje a gente já está bem, está desenrolando, tá fácil, assim, entre aspas, está indo bem. E, assim, show de bola, tá ótimo, assim, uma qualidade, um bate-papo muito bacana, a gente sempre trazendo conteúdo de qualidade. E tudo isso aí vai estar no nosso curso aí futuramente, né? E algo também que eu estava pensando aqui, pensamento positivo. Pensamento positivo ajuda tanto quando você tem um hábito. Eu voltei agora a caminhar, então acredito como vários seres humanos nessa pandemia, você acaba ganhando alguns quilinhos e não, eu vou malhar todos os dias e estou aprendendo a fazer algumas atividades em casa. Não é fácil, como você falou, tem momentos que é árduo. Tudo na vida que você for fazer tem o seu momento árduo. Até uma simples caminhada, tem dia que eu estou com uma preguiça enorme, mas eu faço. Tem dia que eu não quero fazer uma atividade física, mas eu faço. Por quê? Porque eu trabalho minha mente. Quando eu trabalho a minha mente para fazer mesmo sem vontade, enfim, levo a minha mentalidade para atingir qualquer trabalho que eu faça. Isso me lembrou até quando eu estava na pegada aí do multinível. E esse trabalho, ele me deu um conhecimento mental muito grande. É como se você atravessasse o mar e você olhasse as pessoas ali afundando e você firme. Quando eu falo em afundar, são pessoas que desistem delas mesmas. E eu vi muitas pessoas desistindo dos seus sonhos. E eu ali. E eu sempre tive em mente, se eu sobreviver a mim mesma, porque o maior inimigo sou eu. Se eu sobreviver à minha mentalidade, que é o pensamento positivo. Isso me ajudou muito. E como é que eu faço isso? É você ter tempo para você. Quando você tem tempo para você, quando você separa um tempo para você fazer qualquer coisa, nem que seja para não fazer nada. Eu agora não quero fazer nada. É importante. Quando você está numa carga emocional muito grande, quando você está ali atropelando, você não tem hora para dormir, você não tem hora para acordar. E quando você menos percebe, chega domingo, segunda-feira, e você se tornou uma máquina. Mas você esquece que toda máquina ela exige manutenção. Ou pega um carro.
dirige um carro e só coloca gasolina, uma hora ele vai pedir trocar de freio, uma hora ele vai pedir trocar de óleo, uma hora ele vai pedir para você colocar água. Enfim, quem tem carro sabe que é uma família. Ou você faz manutenção ou você bate o motor. Mas assim é o ser humano. Ou você faz uma manutenção em você mesmo ou você bate o motor. Só que em nós, seres humanos, bater o motor é você desistir dos seus objetivos, é desistir dos seus sonhos. Então, se eu tenho uma meta, os hábitos eles vão ajudar. Então, para quem nunca fez, faz o seu quadro dos sonhos, coloca ali a minha meta, eu quero essa meta aqui. Certo, mas como é que eu faço para realizar? Na época, como eu queria uma meta financeira, então eu pude colocar o que é que eu podia fazer. Aliás, isso foi em 2008, quando eu queria voltar a empreender. 2007, eu estava naquela fase de querer sair, de querer aproveitar. Só que eu percebi que gastando daquela forma e saindo daquela forma, eu não iria ter um financeiro legal. Então eu parei. Comecei a poupar. E aí meus amigos na época falavam, nossa, você só quer ficar em casa e você, enfim. E meus amigos saíam muito. Todo final de semana você sabe que é um gasto. E eu economizava. O que foi que aconteceu? Em 2009 pedi demissão e pude passar um ano, olha só, o meu hábito diário. Pude passar um ano juntando o que eu passaria mais um ano sem produzir com todas as minhas contas pagas, que era carro, custo de vida, alimentação e algumas coisinhas extras. Eu fiz um planejamento de um ano. E eu disse, não, agora eu vou voltar a empreender. Em 2009, pedi demissão. Porque para quem é administrador, sabe que quando você vai trabalhar para si mesmo, você não pode esperar que seu primeiro cliente ele lhe dê um retorno financeiro. Então, graças a Deus, eu tive retorno no segundo mês. Então, eu já estava ganhando dinheiro através do meu trabalho presencial. Mas veja que legal. Eu pude ter um ano de contas pagas. E hoje, na pandemia, aqueles meus hábitos, será que eu joguei fora aquele dinheiro? Não. Hoje, aquele dinheiro se tornou um investimento. E após anos na pandemia, hoje eu estou tranquila, hoje eu estou respirando bem, eu não estou com aquele desespero. E por que que tudo isso é importante? Para hoje, meu sonho com você, para esse trabalho. Hoje me dá tranquilidade, hoje me dá serenidade. Hoje me dá uma mentalidade resiliente. Exatamente. Pois é, Ju, vamos lá, já encaminhamos aqui quase uma hora de live essa vez. Nossa, né? Exatamente. Aí a gente finalizar esse nosso bate-papo, que tá bacana, que tá legal, a gente sempre trazendo conteúdo, né? Conteúdo de qualidade aí para todos que acompanham a gente no canal. Tem o meu canal aí, Eloy Braga, tanto no YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, né? Tem o da Ju também, Juliana.Massi, está lá no YouTube, está lá no Instagram, está no Facebook. Enfim, pessoal, a gente vai ter o curso aí que a gente vai estar lançando aí futuramente, a gente vai ter o bônus que é a mentoria também. E tem mais surpresa aí futuramente aí, a gente vai ter mais lives até aí. o dia 10. Então, Exatamente. quem está aí, aproveitar até o dia 10. E depois do dia 10. Por quê? Porque a nossa prioridade hoje são poucos. Nós queremos poucas pessoas para essa mentoria, porque, na verdade, o nosso intuito aqui não é venda. Nosso intuito é contribuir para que outras pessoas tenham resultados. E, para quem chegou agora, não acompanhou a live desde o início, acompanha na nossa rede social, porque o vídeo vai estar colocado inteiro e vai estar em partes. Por quê? Muitas vezes você não tem tempo de ver um vídeo de 1 hora, mas você tem tempo, pelo menos, de 5 minutos, que você vai poder estar acompanhando de uma forma mais gostosa o nosso conteúdo. Mais um grande abraço, Eloy. Obrigada mais uma vez por essa parceria. Eu sei que você começa uma semana aí de batalhas e lutas, mas parabéns por estar trazendo esse conteúdo aí para estar contribuindo. E você é mais uma prova de que não é que a pessoa não tenha tempo, mas simplesmente eu não tenho prioridade. Tempo todo mundo tem.
Mas quando eu dou prioridade é mais fácil. E aí, parabéns aí por esse trabalho. Parabéns a você, Ju, também, que esse aqui, sem dúvida, se não fosse nossa parceria, a gente não estava aqui. E você foi fundamental, foi peça importante para que a gente pudesse chegar nesse resultado, esse trabalho aqui, que, como você mesmo falou, né? A frequência nos dá excelência, tá bom? Então, nos vemos no próximo sábado, mas eu sei que daqui para amanhã ainda nós vamos nos comunicar. Valeu, valeu. Um abração. Grande Paulo, abração, meu irmão. Fique com Deus. Valeu, meu irmão. Tem uma turma boa que teve aqui na live. Agradecer a todos. E como a Ju falou, a gente vai estar com conteúdo aí nos nossos canais. Eu vou dividir, vou distribuir para todos aí. E a gente vai estar no canal aí colocando. Quem não tiver tempo vai assistindo aos poucos, tá bom? Um abração, fique com Deus. A gente tem aí uma semana abençoada, né, pessoal? E é a semana das mulheres essa, viu? Então, uma semana muito importante. Um abraço.